Professor Fábio, além de um grande, uma grande mente do direito empresarial, também nos dando auxílio aí na questão tecnológica. Maísa, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Tá, vamos lá, então. Boa tarde, professor João. Um prazer estar contigo depois de tanto a professora Josiane me falar e, né, vai lá, apresenta o trabalho, painel, professor João. Então, fiquei muito feliz, professor Fábio, obrigada por estar aqui. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presencialmente e online também. Eu havia preparado um material, mas eu confesso que eu não consegui transferi-lo para um pendrive. Então, vou conversar aqui, que a gente é professora porque a gente gosta de falar, né? Então, a gente consegue ter uma boa conversa. Então, vamos lá. Qual que é o assunto do meu trabalho? Ele se coaduna bastante com o tema do painel, porque diz respeito à proteção dos direitos humanos em nível internacional, se a gente pensar aqui na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas cria, então, lá em 2015, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e dentre estes objetivos, três deles, que eu pontuo aqui com, na minha percepção de área de pesquisa, são os mais importantes para a temática que eu vou abordar aqui, que são a ODS 5, o 8 e o 10. Então, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 diz respeito à promoção de igualdade de gênero. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 diz respeito ao trabalho decente e crescimento econômico, e o 10 de redução das desigualdades. Então, qual que foi a problematização que eu fiz aqui para a gente conversar hoje? Em 2022, o Brasil teve uma iniciativa que eu julgo muito conveniente de política pública legislativa, por que não dizer, de promulgação de uma lei que ficou chamada, no Brasil, ficou conhecida como a Lei Emprega Mais Mulheres. O que essa lei define? Ela define uma série de estratégias por meio das quais o próprio Estado pode fomentar políticas públicas e de adesão do setor privado. Quando a gente pensa de adesão do setor privado, isso gera uma série de incentivos, inclusive de natureza fiscal, para empresas que criam, adotam e acabam criando instrumentos internos de fazer valer as regras que estão determinadas na lei. Então, o que a lei determina? Tem vários benefícios, tem várias políticas públicas voltadas à igualdade de gênero, sobretudo. Então, a primeira coisa, e isso chamou muita atenção na época em que foi divulgada essa norma do Brasil, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, que haveria uma dificuldade de passar no Congresso e até mesmo uma possibilidade de veto da presidência da República, por conta da ideologia política que era presente na época, mas ela foi aprovada de uma maneira muito louvável, no sentido de se estabelecer, em primeiro ponto, o selo de emprega mais mulheres. Esse selo, ele ainda está sendo instrumentalizado no Brasil, isso não está muito bem organizado ainda, mas a princípio é um selo que vai ser emitido pelo próprio Ministério do Trabalho para empresas que estabeleçam inúmeras situações que possam privilegiar a igualdade de gênero. A primeira delas é a vedação expressa de distinção salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função e que tenham a mesma formação acadêmica. Então, isso pode gerar multa e uma série de consequências para empresas que fazem essa distinção. Se a gente pensar o mercado de trabalho hoje, apenas 37% das mulheres que ocupam cargos em empresas são de liderança, e se a gente pensar em multinacional, no Brasil é apenas 1% de mulheres que exercem cargo de liderança de gestão. Então, isso é uma situação muito gravosa, e me parece que o poder público aqui está passando a olhar para isso, sobretudo depois desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, sustentados aí pela ONU, né? Dentre outras estratégias, além da proibição de alteração salarial entre homens e mulheres, né, de distinção salarial, a gente tem a possibilidade de ampliação à licença maternidade, então se estendeu para as empresas que se enquadram aqui
como empresas cidadãs, 60 dias a mais de licença maternidade, e esta licença pode ser compartilhada com o pai. E isso é muito importante, porque a gente tira a sobrecarga das mulheres no que diz respeito ao cuidado das crianças, né? Os pais também têm essa capacidade de cuidado. Então, é possível se compartilhar esses 60 dias extra com o pai, ou, né, a depender de acordo individual aí entre a empresa e o empregado, é possível também que se faça o regime de meia jornada, né, nesses 120 dias, com remuneração completa, mas com uma jornada de 50% de trabalho. Isso é interessante por vários aspectos, porque isso desonera o poder público, se a gente pensar crianças que frequentam a creche de maneira muito precoce, elas ficam mais doentes, elas oneram, elas geram custo para o SUS, há uma necessidade de estruturação do Estado, porque alguém precisa cuidar dessas crianças, então quando a gente aumenta, tal como aconteceu na Suécia, né, foi inspirado no que acontece na Suécia, quando se aumenta o período de licença parental e se dá a possibilidade do pai e da mãe conversarem e se combinarem para quem vai exercer esse cuidado, essa liberdade ela é muito interessante para o próprio seio familiar e também uma forma de diminuir a sobrecarga das mães, que a gente sabe que é um fenômeno que, inclusive, está encampado no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, né? Além disso, né, a gente tem várias situações aqui, o aumento de dias, né, do pai para acompanhar o pré-natal. Então, antes nós tínhamos só 2 consultas a gestação inteira, hoje em dia são 6 consultas, deveria ser mais, no mínimo 9, mas vamos louvar o avanço aqui que nós tivemos, né? É, Além disso, as empresas com mais de 30 mulheres precisam ter um espaço obrigatoriamente adequado para a amamentação, para favorecer a amamentação. Quando isso não acontece, as empresas precisam conceder a licença para que haja um intervalo para a amamentação, ou até mesmo que seja pago o auxílio creche, quando essas regras não são interessantes de serem cumpridas na literalidade pela empresa. Então, se paga o auxílio creche para que essa mulher consiga, né, continuar aí o seu trabalho. Além disso, né, o que mais me chama atenção dentro das políticas que estão inseridas nessa lei são aquelas relacionadas à prevenção de assédio sexual organizacional. E aí a gente vê como uma estratégia de ESG, né, quando se estabelece a obrigatoriedade de que, pelo menos uma vez por ano, todas as empresas que tenham a CIPA, e a CIPA até muda de nome agora, antigamente nós tínhamos a CIPA, que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, agora a gente chama ela de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Então, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual passam a ser pauta dentro do trabalho da CIPA, então não importa mais se o empregado vai cair lá, se machucar, ou vai cair, não vai usar o EPI, né? E também a prevenção do assédio é muito importante. Então, muitas empresas já estão se adequando a tudo isso. Além disso, o que é importante a gente entender, né? Cria-se aqui um apoio à inclusão econômica feminina no Brasil, de maneira que o governo federal estabelece a possibilidade de concessão de microcrédito. Claro, é micro, muito micro, que nós estamos falando de R$ 2.000 para pessoa física e R$ 5.000 para MEI, mas é uma atitude louvável, porque aquelas mulheres que não têm um trabalho remunerado com um registro, né, do empregador e querem aí desenvolver uma atividade autônoma, elas podem contar também com esse auxílio do governo. Então, de maneira geral, não quero me estender no tempo aqui, né? Gostaria de ter muito mais tempo para conversar sobre esse assunto, que me é muito caro. O que a gente vê é que, de fato, se nós considerarmos a Agenda 2030 da ONU e a lei, que foi conhecida como Emprega Mais Mulheres, né? No Brasil, as leis costumam ter um nome e as pessoas gostam de chamar elas por nome, né? A Lei Maria da Penha, a Lei Emprega Mais Mulheres. Então, essa lei, ela de fato se coaduna e cria políticas públicas de fato, de implementação desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Agradeço a atenção de todos e de todas e me coloco aí à disposição para eventuais questionamentos, não sei se agora ou no final. Perfeito, Maísa, muito obrigado pela sua apresentação.
É um tema de muitíssimo interesse, né? Especialmente nesse momento que a gente vive. É, em razão aí do nosso tempo bastante curto, do nosso probleminha técnico aí, vamos tentar fazer uma rodada final onde a gente comenta os trabalhos de todo mundo, tá bom? E aí, assim, acho que fica mais fácil aqui a gente fazer a gestão do tempo. Dando sequência aí, é, se por favor a- as outras apresentadoras já estiverem na sala, né? Um minuto, por gentileza. É a Natália Bastos e a Simone. Elas podem se apresentar e aí os colegas podem nos avisar se elas, quando elas estiverem presentes aí pelo chat ou mesmo pelo microfone, né? É, o trabalho seguinte é Vanderlei Schneider de Lima, Alexia França Nogueira e Jeanette Nunes Stefaniak. Eu. A Janete parece que está aqui na sala, não é isso? Sim, estou aqui. Bem-vinda, Janete. É um Eu prazer também tê-la aqui. tive um Fique à probleminha vontade para apresentar seu trabalho para nós, para se apresentar, e você tem 10 minutos aí para falar da sua investigação. A palavra é técnica. sua. Perfeito, eu agradeço muito. É, quero registrar aqui que é uma honra estar participando deste evento, né? Cumprimento a todos que estão presencialmente assistindo, os que estão remotamente nos assistindo. Tive um problema técnico, estava tentando aqui, ficava mandando atualizar, uma dificuldade considerável para estar aqui, mas enfim, né? Então, eu sou professora universitária no sul do Brasil, no estado do Paraná. Eu leciono Direito do Trabalho na graduação e na pós-graduação, e especialmente no mestrado, a minha disciplina, ela investiga, ela pesquisa as transformações no mundo do trabalho contemporâneo, né? Então, inclusive, eu estou, nesse momento, em Portugal, estou fazendo meu pós-doutoramento, estudando trabalho plataformizado. Então, são várias, né, as possibilidades de investigação, né, dessas modificações no mundo do trabalho, mas nosso artigo específico apresentado nesse evento está vinculado ao direito à desconexão, né? Então, eu até preparei rapidamente, não sei se eu vou conseguir compartilhar, devido às dificuldades técnicas que já tive, né? Mas, se não for possível, eu, né, vou, né, conversando rapidamente com vocês, em virtude da questão do curto espaço de tempo que nós temos. Então, o nosso artigo, né, meu, do professor Vanderlei e da nossa aluna, né, que escreve conosco, em coautoria desse trabalho, analisa as várias modificações oriundas, né, da revolução, da terceira revolução industrial do final do século XX, né, e o advento da quarta revolução industrial, também chamada de era digital, indústria 4.0, né, diversas denominações que vêm sendo dadas para esse fenômeno do advento das empresas, né, de tecnologia, de informação e comunicação. E quais os efeitos que isso tem causado na vida dos trabalhadores, não só no Brasil, como no mundo como um todo, né? Aliás, né, o meu trabalho aqui em Portugal é justamente avaliar, né, quais os efeitos aqui, né, em Portugal, da plataformização do trabalho, né, o teletrabalho, né, entre, né, os contratos intermitentes, o trabalho intermitente. Mas vejam vocês, né, que esse nosso artigo ele aborda exatamente, né, que o advento dessas tecnologias permitiu, né, regime de trabalho à distância, remoto, né, que o trabalhador pode estar na sua residência ou em outro espaço que não, né, o espaço do estabelecimento do empregador. E isso levou, né, a uma pressão contínua dos empregadores para que seus empregados ficassem conectados é, full time, né, o tempo todo, né? E isso, né, vem trazendo sérias consequências à saúde, à incolumidade física dos trabalhadores em geral. Parece que não temos mais, né, uma distinção entre vida privada
e vida profissional, né? Os empregadores, de modo geral, né, salvo algumas exceções, né, a gente acompanha isso através de um grupo de pesquisa, algumas iniciativas, por exemplo, estabelecendo celular funcional, né, que só funciona nos períodos de jornada de trabalho, né? É vedado, como aqui em Portugal, é vedado comunicar-se com o trabalhador nos períodos de descanso, né, nos intervalos, intrajornada, interjornada, nos períodos, né, no descanso semanal remunerado, durante as férias, justamente em prol da preservação da saúde física e mental dos trabalhadores, né? Então, no Brasil, nós não temos nenhuma legislação acerca do direito à desconexão, né? Isso é somente objeto de preocupação da academia, né? De artigo científico, de pesquisa, e isoladamente pela iniciativa privada. Algumas grandes empresas têm iniciativa, né? Reconhecendo o direito fundamental à desconexão, a estar desconectado, a poder professar uma religião, estudar, né, conviver com a sua família, ter um lazer, né, assistir um futebol, né, o direito do trabalhador ser um ser humano na sua completa inteireza, né? Então, mas são iniciativas ainda isoladas e do ponto de vista legislativo não temos nada, né? E aqui já registro, né, que a importância dessas pesquisas é, inclusive, pressionar, né, a iniciativa de se regulamentar o direito à desconexão no Brasil, né? Na Europa, né, nosso artigo aborda isso, depois de fazer essa abordagem histórica, né, das revoluções industriais até o advento da quarta revolução industrial. A gente faz uma análise do direito comparado, né, falando que, né, países como a França, né, que foi pioneira, primeiro, do ponto de vista jurisprudencial, da concretização de jurisprudência, reconhecendo, né, o direito à desconexão, né? Nós temos também diretivas da União Europeia, nós temos o posicionamento da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, né, que orienta no sentido de boas práticas para permitir, para preservar, né, a vida e a intimidade, a privacidade do trabalhador. Então, eu penso que todas essas iniciativas, essas pressões, né, levarão, né, no momento futuro, espero próximo, né, que essas boas práticas sejam adotadas no nosso país, né, e no mundo como um todo, né, reconhecendo o direito à desconexão. Na minha apresentação, eu tinha umas figurinhas que eu achei muito distinta, né, porque marca assim, né, agora eu estou on, agora eu estou off, e que isso é um direito e um dever, né? Ao mesmo tempo que tem esse lado do direito do trabalhador, tem o dever do empregador de respeitar, né, a desconexão, para demarcar fronteira entre a vida profissional, né, e a vida, né, a vida privada, a intimidade desse trabalhador. E ao final da minha apresentação, né, por conta desse curto espaço de tempo, né, eu trazia uma imagem que infelizmente não consegui compartilhar, que o trabalhador se desconectando, se desligando da tomada e saindo, né, para exercer a sua condição de ser humano, né? Então, foi uma pena, né, que não consegui passar isso a vocês, mas vejam vocês que, né, com o advento da globalização, das novas TICs, né, das grandes corporações, né, de tecnologia, de informação e corporação, o mundo do trabalho precisa ser repensado, né, porque houve uma disrupção, uma disruptura, se interrompeu tudo que conhecíamos, né? Eu cheguei para ouvir ainda, né, a colega anterior que estava falando sobre a lei Emprega Mais Mulheres, né? E que, né, essa lei, ela também fala, né, da possibilidade da mulher executar o teletrabalho, né, ter flexibilidade, né, para mulher continuar no mercado de trabalho, né, para que ela, né, mas isso também tem muito a ver com o nosso tema, com a nossa pesquisa, né, e essa mulher pode se desconectar, né, para poder viver a sua individualidade, a sua privacidade, né? Então eu gostei muito de ouvi-la e depois quero dialogar no momento oportuno.
Então, considerando, né, o tempo, né, e essas dificuldades que tive, eu agradeço a todos e aí, ao final, também me coloco à disposição para um diálogo acerca do direito à desconexão. Obrigada a todos. Obrigado, Janete, uma vez mais. Muitíssimo interessante. Vejam todas as falas que nós tivemos até agora, né? Temas aí emergentes, né? Envolvendo aí o mundo do trabalho, e como teremos aí outros trabalhos também envolvendo a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, né, vai para diversos campos, né? Tem um conteúdo mesmo poroso. Bom, vamos na sequência aqui. É, Elias Dantas Souto. O Elias parece que não chegou, não sei se teve algum problema técnico, né? Ah, então, na sequência aqui, se a Natália e a Simone não tiverem na sala ainda, né? Bom, vou parar de chamar e aí eu chamo só o final, vai ser melhor, né? Então, eu convido aí a Sabrina Martins da Costa, né, para fazer a apresentação do seu trabalho. Sabrina, bom dia. Você está aqui no Brasil, né? Bom Então, bom dia para dia, você. João. A palavra é sua. Apresente-se e apresente seu trabalho para a gente. Você tem 10 minutos aí, fique à vontade. Olá, boa tarde para quem está na Espanha, bom dia para quem está no Brasil. Meu nome é Sabrina Martins. Eu fui aluna do João na Faculdade de Direito, né? Para trás. Foi ontem, né, João? E hoje eu vou falar sobre reciclagem, como meio de renda e preservação ambiental. É um mundo que eu me encontro bastante inserida. Eu sou professora de direito ambiental, agrário, direito comercial. E o meu pai, ele tem uma empresa de reciclagem, então isso está muito presente na minha vida. Justamente aí a gente fala na questão dos trabalhadores, dos catadores de materiais reciclados. O que que acontece? Na Constituição Federal, de 88, no artigo 225, fala que todos têm o direito de um meio ambiente equilibrado. Só que a gente sabe que nunca foi assim. E aí vem o ponto de partida. E agora, o que fazer? Vem decretos, leis, falando. Só que falar, ter a lei, tudo é muito bonito, mas a prática é muito diferente. O que que acontece? A população vai crescendo, o consumo ele vai acontecendo e vai gerando mais lixo, mais resíduos sólidos, no caso. E aí, em 2010, vem a lei 10.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí a gente pensa lá, fala, nossa, agora vai dar certo. Só que o que que acontece? Falta estrutura dos municípios, falta nessa lei falar sobre toda a estrutura material, equipamentos de trabalho, para os trabalhadores, uma condição digna para esses catadores. É um ponto assim, muito importante a ser dito sobre a questão dos trabalhadores. E aí a gente pode perceber que com a lei de 2010, ela prevê o fim dos lixões. É uma coisa que também não vem acontecendo. Como eu falei, falta de estrutura, falta toda de um equiparado aí para ajudar. Porém, em 2022, veio um decreto
10.936, onde estabelece princípios e objetivos. Aí sim a gente tem um ponto de partida de pensar nos catadores e na preservação, porque essa lei, esse decreto, ele vem para reforçar os equipamentos, reforçar o fechamento desses lixões. Os lixões eram para ter fechado em 2014, porém, não foi. A gente vê aqui na região, a gente vê no estado, Minas, Rio de Janeiro, que são assim, lugares mais próximos, e sabe que o Brasil inteiro é assim. E aí, em 2012, o IPEA ele fez um estudo aonde 10 milhões de toneladas de dióxido, de dióxido de carbono são jogados. 2012. Isso que as leis não são cumpridas. Estão deixando de ser jogado na atmosfera. Então, assim, imagina se isso tudo tivesse tudo certinho, tudo regulado, o quanto a gente já teria deixado de levar para nossa atmosfera, sem contar os resíduos sólidos mesmos que são jogados. E nós temos a lei de crimes ambientais que não é efetivamente colocada em prática, porque desde os produtores, pessoas que comercializam, os consumidores, eles não fazem o descarte certo, não separam, não tem pessoas para estar recolhendo esses lixos, então eles acabam sendo descartados no meio ambiente. E aí a gente vê aí toda a problemática que está envolvendo o clima no mundo. Agora eu não vou nem falar só em Brasil, eu falo assim, o clima no mundo. E Una agora, vocês estão vendo aqui, quem está falando assim, essa mulher tá doida. Não, está 12 graus aqui em Una. E assim, nunca eu vi isso essa hora, entendeu? Que é frio? É muito frio. Mas para ser 11h30 e tá 12 graus, há 40 anos isso é a primeira vez. Então, o que acontece? Falta compromisso. Falta compromisso não só dos governantes, falta compromisso da população, falta o nosso compromisso com isso. Então, assim, eu tenho essa causa assim de coração que carrego e vejo com muita tristeza. Só que vem aquele alívio, mas um alívio ainda que eu vejo lá em 2030, com a COP30, a ODS, e vai acontecer o quê? Lá, não sei, tem diretrizes, normas, tudo, que vai abranger mais isso. E eu tenho certeza que a ONU, todo mundo vai pegar firme e vai falar assim, vamos olhar mais para a reciclagem, vamos mais olhar para o meio ambiente, vamos olhar para o meio de renda, vamos olhar para os catadores, porque é uma realidade muito triste. Então, assim, igual eu já disse, eu vejo na prática as pessoas nos lixões, porque às vezes eu estou com meu pai, faço bastante trabalho social na empresa dele. Então, assim, eu vejo a realidade triste. Então, assim, são pessoas que poderiam estar ganhando bem. Reciclagem é uma coisa que dá dinheiro, eu brinco. Lixo é luxo, ninguém entende isso, mas eu brinco. O seu lixo é o meu luxo.
E é verdade, gente. Então, assim, com a COP30 e a ODS, eu espero que a gente consiga ter mais firmeza com isso. Então, assim, o meu trabalho de pesquisa, eu quero chegar nesse ponto onde, e aí? Aonde a gente errou? Aonde que vai dar certo? O que podemos fazer para isso dar certo? E é isso, João. Eu quero agradecer todo mundo, agradecer você, tá bom? Eu que agradeço, Sabrina. Parabéns aí pelo seu trabalho, né? E Bom, sustentabilidade, quando a gente fala em inovação, a inovação também se dá por iniciativas como essa, né? A estruturação de redes aí de reciclagem, né? Pensar em sim. novas formas, novos processos de fazer isso. Bom, Bom, na sequência aqui, bom, seria eu mesmo, e depois a professora Cleide, tá certo? E aí, ao final, eu faço novamente a chamada dos colegas que eventualmente chegaram. Bom, passando rapidamente a minha apresentação aqui, do trabalho que eu desenvolvi com o professor Edson Siqueira, meu companheiro aqui, né, nessa coordenação de simpósio. O tema do meu trabalho é compliance como exigência para a proteção do meio ambiente, patrimônio público e outros direitos difusos e coletivos. A possibilidade de implantação de programas de integridade como exigência dos termos de ajustamento de conduta da Lei 7347 de 1985. Então, como vocês devem se lembrar, a lei é a Lei de Ação Civil Pública, né? E a Lei de Ação Civil Pública, ela prevê, entre os seus instrumentos, o termo de ajustamento de conduta, né? Como forma de evitar o ajuizamento da ação civil pública, como forma aí de corrigir danos, né, ao patrimônio público, ao meio ambiente, a outros direitos difusos e coletivos, né? Aos colegas aí que trabalharam, inclusive, questões de direito do trabalho, né? A lei de ação civil pública também pode ser aplicada nessas situações, né? E o trabalho que eu e o professor Edson desenvolvemos, ele parte de uma premissa que, em princípio, é bastante simples, né? Sabemos que os programas de integridade ou programas de compliance, né, é o nome adotado aí, né, a nomenclatura adotada pelo direito brasileiro, né, programas de integridade, eles se baseiam em grande parte na ideia, né, da responsabilidade social da empresa, ou seja, no seu aspecto de voluntariedade, voluntarismo, né? E, inclusive, vários desses mecanismos previstos aí, pensados aí dentro da compliance, em grande parte, né, eles foram construídos, foram elaborados em cima dessa ideia de voluntariedade da empresa. A responsabilidade social da empresa hoje é mesmo vista, para além do seu aspecto ético, como um aspecto, inclusive, de estratégia empresarial, né? Pensando na gestão empresarial aí ao longo das suas fases, a gente tem uma fase inicial em que simplesmente não se falava em gestão de sustentabilidade, em gestão ambiental, né? Uma fase de inanição. A gente tem um segundo momento, que é uma fase de cumprimento da lei, pura e simplesmente. E aí a gente tem uma outra fase, que é quando vai surgir essa ideia de responsabilidade social da empresa. E é nesse contexto que surge também a ideia de compliance, né? O compliance ele vai surgir no final dos anos 60, início dos anos 70, no sistema financeiro especialmente, mas dentro daquele processo ali, né, uma reformulação dos estados, né, como provedores de políticas públicas, como garantidores de direitos, para um modelo um pouco mais liberal, e também
isso coincide com um processo mesmo de revolução tecnológica, e aí você tem uma situação mesmo que não é apenas uma questão do Estado estar revendo o seu papel, né, dos políticos estarem revendo qual é o papel do Estado, o papel das políticas públicas, mas mesmo uma compreensão, em algumas situações, da incapacidade ou pelo menos deficiência do Estado em acompanhar, né, determinados processos. Então, a compliance surge nesse vácuo que a gente tem aí, mas também dentro de um discurso ético de responsabilidade da empresa. E a compliance, ela tem apontado, inclusive, diversas vantagens que se dariam em razão justamente de se tratar de um processo voluntário, né? Então, se fala em estratégia, né, empresarial, se fala em vantagens da compliance, inclusive, por exemplo, como a forma de evitar a judicialização, como a forma de prevenção e mitigação de riscos. Então, a gente tem o aspecto do compliance ou da compliance ligado em grande parte a essa ideia de voluntariedade, e alguns dos seus mecanismos se baseiam, né, justamente nisso, a sua funcionalidade se baseia nisso. Então, a pergunta fundamental é, e se a gente pensa a compliance a partir dos termos de ajustamento de conduta, né? Eventualmente, numa situação em que a gente tem aí um inquérito civil, uma investigação aí de possível dano ao patrimônio público, ao meio ambiente ou a outro direito difuso e coletivo, se temos uma hipótese em que o Ministério Público ele propõe via termo de ajustamento de conduta, que a empresa adote um programa de compliance e mesmo estabeleça alguns termos mínimos, alguns termos básicos para esse programa de compliance. Nós teríamos, então, a compliance funcionando em toda a sua plenitude, ela funcionando naquela condição de estratégia empresarial, né? Nós teríamos a compliance, então, apresentando todas as suas potencialidades. Então, é essa a nossa proposta, né? Até porque muitas vezes se tem uma crítica a essa ideia de responsabilidade social da empresa, porque tudo fica muito solto, na medida em que se espera, de muito boa vontade, que as empresas adotem uma estratégia empresarial ética, né, a partir da responsabilidade social, adotem programas de compliance, mas, de fato, o que a gente vê muitas vezes é que isso não acontece, né? Existem empresas que, de fato, vão, né, adotar uma cultura mais ética, uma cultura de sustentabilidade, e outras que, de fato, não vão fazer isso. A gente tem inúmeros exemplos, né, recentes aí, inclusive no período da pandemia, né, com o fornecimento aí de material hospitalar, em que simplesmente, né, essa ideia de ética e responsabilidade social da empresa foi deixada de lado, né? E a gente tem que sempre pensar também o que é estratégia empresarial, porque a partir do momento que uma estratégia não funciona, você muda ela, né? Você vai pensar, você vai redesenhar, porque a estratégia é um meio para atingir um fim. Então, será que a coisa ficando solta assim, né, como é pensada aí, especialmente numa literatura mais liberal, a gente vai ter essa responsabilidade realmente atuando em prol da sustentabilidade, do bem-estar dos trabalhadores, do bem-estar dos consumidores, do meio ambiente? Eh, eu entendo que não, e entendo que o termo de ajustamento de conduta, ele pode ser, inclusive, uma ferramenta importante para se estabelecer um padrão mínimo para que essa compliance aconteça. No entanto, eu observo que a gente tem um grande problema nesse caso e que talvez a gente elimine um aspecto bastante importante da compliance. Por quê? A partir do momento que eu tenho
a compliance via termo de ajustamento de conduta, a compliance ela ocorre de forma reativa. E um dos princípios básicos da compliance é que tenhamos apenas uma reação, a gente tenha, sobretudo, o aspecto preventivo, né? E aí, nesse caso, infelizmente, o termo de ajustamento de conduta, ele seria débil. Ele poderia evitar novas situações futuras, ele se projeta para o futuro, mas, de fato, ele é reativo, né? Enfim, então, infelizmente, o termo de ajustamento de conduta, embora seja muito bem-vindo, adequado, né, para estabelecer um parâmetro mínimo, uma obrigação mínima em a adoção de um programa de compliance, ele apresenta também limitações, né? A resposta adequada para isso talvez viria por outras vias, né? Como hoje, por exemplo, na Europa, a gente já tem aí a obrigatoriedade aí, que se desenhou aí a respeito de relatórios de sustentabilidade, né? Que a gente tem aí para as empresas aí que cotizam em bolsa de valores. E aqui no Brasil, infelizmente, ainda não temos, né? Os relatórios de sustentabilidade no Brasil são voluntários ainda, né? Existe até um projeto de lei, mas que foi arquivado, em que ele tornava obrigatória a apresentação aí de relatórios de sustentabilidade juntamente com os balanços de resultado da empresa. Bem, então essa é a nossa proposta de trabalho aí. Eu faço investigações nessa área aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde eu sou professor de Direito Empresarial, Introdução ao Direito e Direito do Trabalho. Bom, Edson, eu acho que eu meio que esgotei tudo aqui, mas se você quiser abrir o microfone aí, pelo menos para fazer algum comentário, ou pelo menos se apresentar para o pessoal, fique à vontade, a gente ainda tem um minutinho aí ainda, né? O professor Edson aí é meu companheiro há bastante tempo, começamos a dar aula juntos e até hoje escrevemos juntos aí, né? Sim, bom dia a todos novamente, né? Meu nome é Edson Siqueira, eu sou pesquisador na UFMG, acabei de concluir meu doutorado e, e eu queria só apontar uma questão que o João colocou aí, mas que tem muito a ver com a minha pesquisa também, sabe? Porque eu procuro, na minha pesquisa, que foi concluída, defendi em maio, tentar pensar o que está pressuposto nesses direitos fundamentais que muitas vezes impedem que esses direitos fundamentais sejam efetivos, para usar uma linguagem, né, comum dentro do direito. E aí, me parece que há algo que liga todas essas pesquisas que foram expostas até agora, que é sempre a questão de um problema onde a lei é incapaz de trazer uma solução efetiva para aquele problema. E aí eu me perguntei na minha pesquisa o que é que há de pressuposto que impede que essa lei seja efetiva, de um modo geral, com relação aos direitos humanos. E no caso da sustentabilidade, João, eu penso que a sustentabilidade é onde a gente consegue enxergar com mais clareza essa questão, sabe? Porque é um discurso liberal que está na base dessa sustentabilidade, como se não houvesse uma contrariedade entre o capital e o meio ambiente, que para mim é insolúvel. Então a gente só consegue pensar uma sustentabilidade e trazer efetividade para esse pensamento de sustentabilidade se a gente questionar o capital mesmo. É indispensável que haja um questionamento nesse sentido. E aí a gente pode pensar isso nas relações de trabalho, a gente pode pensar isso com relação à questão da reciclagem, a gente pode pensar isso de um modo geral. Então, é pontuar que há sempre uma questão de contraposição entre o capital e os direitos, né, como um todo, e que é preciso pensar isso para poder falar, né, numa efetividade dos direitos. Né? É só esse acréscimo mesmo. Perfeito, Edson. Muito obrigado. Enfim, o nosso pensamento está muito, muito próximo. Bom, finalmente, então, aqui eu chamo a professora Cleide Aparecida Vitorino e a Janaína Marques
para apresentarem seu trabalho para nós. Professora Cleide, seja muito bem-vinda uma vez mais, é uma imensa alegria tê-la aqui. Janaína também, fiquem à vontade e o microfone é de vocês aí. Vocês têm 10 minutos para fazer a apresentação e estamos ávidos aí por ouvi-las. Sim. Bom dia, né, para os nossos colegas aí aqui do Brasil, né? Estou aqui em São Paulo. E boa tarde para aqueles que estão, né, na Espanha. Esse é o primeiro ano, depois de 10 anos, que eu não vou para a Europa no mês de julho, né? Então, eu estou sofrendo aqui com muitos com a questão do frio, né? Eu e minha colega, né? Outrora ela foi minha aluna, né? Somos advogadas, né? E pesquisadoras. Eu já tenho um doutorado obtido aí recentemente, vai fazer um ano agora em agosto, né? Tive o prazer de ter a companhia do meu grande amigo, colega, o doutor João Emílio, nessas minhas jornadas, nas nossas jornadas acadêmicas, né, dentro da história. E nós trazemos um tema que é um tema muito que está em pauta, a questão da responsabilidade familiar no cyberespaço, trazendo o direito de personalidade das crianças e dos adolescentes, né? Trazendo aqui um estudo, né, jurídico, científico, né, das legislações, tanto do Brasil como da Espanha. E daí o primeiro ponto que a gente traz é justamente, com o avanço da tecnologia e a intensificação entre interações entre famílias, né, entre relacionamento, entre cuidados, a gente tem aí um ponto crucial, como é o cuidado dos responsáveis em razão das crianças e dos adolescentes. Então, o nosso artigo, né, vem justamente analisar os deveres, os limites da responsabilidade familiar no cyberespaço, frente aos direitos e personalidade, né? Como foi dito em uma das palestrantes aí, apresentadoras anteriores, a criança é um sujeito de direito, né? A criança e o adolescente. Então, o que a gente tem no cyberespaço é justamente uma exposição muito grande de dados, de rotinas de crianças, né? A gente tem aí justamente a questão em razão dos influencers, né? Mirins, tem a questão em razão também das crianças e dos jovens que vão para ambientes de mídia, né? Os atores, as atrizes, aqueles que são utilizados também dentro do mercado de trabalho em razão da sua imagem, né? Que é um grande problema que nós temos, né? E daí trazendo uma referência, o caso Maísa, não sei se vocês lembram, né? Teve todo um trabalho em razão do uso daquela menina, né? Hoje ela já é uma pessoa adulta, né? Mas em razão da questão que ela tinha justamente vencimentos e o uso excessivo em razão da imagem. Então, à época, o Ministério Público ele fez justamente a questão, né, desse cuidado institucional em razão dessa tutela do Estado, em razão dessa criança. E daí nós temos a nossa pesquisa, ela investiga uma extensão em razão do cuidado. Não sei se vocês têm conhecimento, nós tivemos há pouco tempo aí a promulgação da lei, né, que eu falo a PL do cuidado, né, a lei ela foi aqui aprovada em 2024, né, sobre justamente e traz essa questão em razão do cuidado. O cuidado, ele não fica só no ambiente familiar, ele se estende em razão do cuidado fora também do ambiente familiar, né? Nos espaços em que as crianças e os adolescentes, eles vivem, né? E trazendo para o nosso artigo, a gente vem trazer justamente em razão do ambiente, né? Do cyberespaço, das plataformas digitais, né?
Eu optei justamente de trazer, nós, né, optamos de trazer esse tema em razão de, nesse painel, porque ele não traz tão somente, né, o sujeito de direito à criança, né, traz a responsabilidade familiar e também traz a responsabilidade em razão do mundo corporativo, né? Uma outra legislação que está em pauta, está discutindo pelo STF, é justamente a responsabilidade das plataformas digitais, né? Que vem trazer justamente esse contexto, trazendo em razão da nossa pauta. Eu trago no artigo a questão em razão da Europa. A Europa ela tem, sim, um arcabouço jurídico e tem um acervo que vai estar discutindo sobre esse tema, né? Ela regula justamente a questão em razão dos cuidados e principalmente dos cuidados parentais, né? O cuidado da imagem da criança. Em uma das minhas oportunidades, eu presenciei várias vezes, né, a questão de estar aí turistando pela Europa, justamente a resistência enquanto nós, enquanto turista, e muitas vezes a gente tem de tirar foto, eu achei muito linda aquela criança, e tem uma vedação, né, principalmente na Espanha e em Portugal também, que você pode ser preso em razão dessa questão. Não é permitido justamente o uso ou a fotografia de imagem. Aqui no Brasil a gente já tem isso, já está bem claro, né? Exposição em razão da criança, em razão de imagem. Então, assim, tem vários casos que a gente vai estar apresentando nos nossos artigos, tanto do Brasil como da Espanha, e eu passo nesse momento para a fala para a coautora, a Janaína Marques. Ela está, sim, em imagem, né, mas ela vai trazer justamente o recorte brasileiro em razão desse contexto. Olá, bom dia, boa tarde, não sei como. Aí é boa tarde na Espanha. Aqui no Brasil ainda não deu meio-dia. Eu sou a Janaína Marques, eu vou dar continuidade então à exposição, falando aqui então da temática brasileira, do panorama brasileiro, né? Como a doutora Cleide já apresentou bastante pontos sobre essa convergência, né? Como continuar, então? O que a gente percebe hoje que a sociedade digital ela traz, né, profundas transformações para as relações de família, né? E aí, então, o Brasil, quando ele traz essa exigência de incorporações práticas de cuidado, né, de forma ética, vigilante também no ambiente digital, ela traz um conceito de parentalidade digital responsável, que aí exige dos pais uma postura, né, referente a toda essa exposição para que ele oriente, proteja e acompanhe os seus filhos, né, nessas interações com as tecnologias de informação e comunicação. A nossa cidadania digital, ela está categoricamente juridicamente apontando já para o tratamento dessas extensões da cidadania, né? Daí traz a extensão da cidadania digital e exige respeito às normas e os limites da liberdade de expressão e aí o direito à privacidade dessas crianças. E assim, referente ao direito das personalidades e de crianças e adolescentes no cyberespaço, fica concluído aqui que existe, né, o direito à privacidade da imagem, o nome e a honra. Então, seguindo, aqui no caso, no Brasil, a gente tem o instituto que estamos chamando hoje de Child, que é a prática da superexposição digital das crianças para os seus próprios familiares. Essa prática hoje está parecendo que é inofensiva, mas já tem reconhecido potencial dano para essas crianças, como abuso simbólico
exposição vexatória e danos morais. Hoje, no Brasil, temos o artigo 5º, o inciso 10 da Constituição e os artigos 17 e 18 do ECA, que protege a criança de toda forma de violação, né? Inclusive nas redes sociais. E a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais hoje reforça esse entendimento ao estabelecer o tratamento de crianças que não pode ser consentido sem uma qualificação, um consentimento qualificado. No entanto, esse consentimento não pode ser genérico ou automático. Ele precisa atender ao melhor interesse da criança, como já expressa o parágrafo 3º do artigo 14 da LGPD. Isso significa que nem sempre o desejo dos pais vai prevalecer se há risco à dignidade e à integridade da criança. Hoje, no Brasil, nós temos os tribunais de justiça de São Paulo julgando já apelações, condenando pais por publicação e reiteradamente de imagens que são prejudiciais às crianças, sem consentimento das mães e ainda por formas depreciativas para a criança. Né? Isso Pedir para já concluir, tem Janaína, por incidido e gentileza, porque gera o tempo danos já morais. está esgotando. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento também nesse consentimento, no consentimento da exposição das crianças. O marco normativo brasileiro já está se destacando em 3 pilares constitucionais: o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Geral de Proteção de Dados e a Constituição Federal. O que a gente percebe é que essas leis, elas convergem para proteger as crianças e os adolescentes que são sujeitos de direito com condição peculiar de desenvolvimento e vulnerabilidade no ambiente digital. Então, exige uma atuação proativa dos pais e do Estado nessa situação, né? Recentemente, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 19, a constitucionalidade do artigo 19 da Lei do Marco Geral da Internet, né? Eles estão julgando, foi julgado, né, aprovado, que foi parcialmente inconstitucional esse artigo. Por quê? Janaína, precisa encerrar. Desculpa. Sem Então, problema. finalizando, né, essa lei aí vem trazendo uma direção boa para a defesa das crianças e adolescentes no ambiente digital. Como não temos mais muito tempo, eu encerro aqui a apresentação. Gente, eu peço sempre desculpa a todos, porque assim, as pesquisas são sempre muito interessantes, né? Tudo que a gente viu aqui, muito interessante, mas é porque realmente a gente está esgotando o nosso tempo mesmo, né? Então, gente, a gente percebe em tudo isso que a gente viu aqui, né? A gente pode fazer a amarração disso, né, pelo próprio viés da sustentabilidade, né? Sustentabilidade não se resume somente à questão ambiental, né? Ela passa, obviamente, pela questão econômica, mas isso está posto, né? Já que é basicamente o objetivo básico aí dentro do mundo corporativo, né? Ninguém monta uma empresa que não objetiva resultado, que objetiva lucro, faz parte do próprio conceito, né, do empresário, lá no artigo 966 do Código Civil, mas a gente, enfim, precisa pensar de outra forma se a gente quer ter um planeta, se a gente quer ter bem-estar social, se a gente quer igualdade, né? A gente precisa pensar em um arranjo ético para isso tudo, né? E, de fato, né, muitas vezes a gente vê um discurso liberal, muitas vezes a gente percebe até uma certa chantagem corporativa com a sociedade, né? Olha, se cortarem as nossas isenções, a gente vai embora daqui. A gente vai para outra cidade, para outro estado, para outro país, né?
quando, na verdade, o pressuposto do próprio direito é o quê? É a heteronomia, né? É um agente externo capaz de nos obrigar a um comando ético. Se a gente pensa que todos nós, cidadãos, pessoas humanas, estamos aqui, estamos sujeitos a esse agente externo controlando essas condutas, por que que o mundo corporativo, por que que o chamado mercado, essa coisa abstrata chamada mercado aí, não está, né? E se a gente quer ter um futuro no planeta, se a gente quer ter bem-estar social, a gente precisa pensar no mundo do trabalho, né? A gente precisa pensar em resolver alguns problemas. A própria questão que a colega a Janete trouxe aí, né? Do direito à desconexão digital. A gente pensava a jornada de trabalho no mundo em que você podia dividir o tempo, né? Em blocos de 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descanso e estar com a família. Mas hoje, com essas ferramentas digitais, onde está esse momento do descanso, né? Será que as pessoas realmente conseguem desfrutar isso? E o caso também muito interessante, trazido pela professora Camila Benevides também, né? A respeito das, das pessoas com deficiência, né? A gente sabe que é preciso haver um movimento de inclusão dessas pessoas, ações afirmativas mesmo, tem que ser efetivas, né? A gente vê muitas vezes situações como aqui do Brasil, que a gente tem aí o estabelecimento de uma cota, né? Para inclusão nas empresas, e o que a gente percebe é que muitas vezes essas cotas não são obedecidas, e aí muitas vezes é para ser assim, eufemista, né? A gente tem questões estruturais e culturais que a gente precisa de algum ponto começar a resolver, né? Para que a gente possa, de fato, ter igualdade social, igualdade no mundo do trabalho. A própria questão aí que a Maísa nos trouxe também, né? Envolve aí uma questão de gênero que é estrutural na sociedade e também no mundo do trabalho, né? E a gente precisa pensar no pai sendo pai também e assumindo as responsabilidades diretas e indiretas, que a Maísa pontuou muito bem, né? Até para a mãe poder, de repente, voltar ao mundo do trabalho mais cedo, por que não tornar isso mais igual, né? E a Sabrina trouxe também aí a questão justamente da importância da reciclagem, né? A reciclagem que gera renda, né? Que gera trabalho para pessoas, e muitas vezes pessoas que atingem justamente um público menos favorecido, mas que vai também ter um papel muito importante, né? Para o meio ambiente. Quando a gente vê aí a quantidade de lixões que a gente tem aí, né, no nosso país ainda, e muitas vezes os chamados aterros sanitários controlados nada mais são do que lixões disfarçados, né? Lixões com outros nomes. Não tem nada de aterro, não tem nada de sanitário, não tem nada de controlado, né? Infelizmente. E isso comunica diretamente tudo isso que nós tratamos aqui com o tema do nosso congresso, né? Direito, governança e inovação. A gente precisa pensar em boas práticas gerenciais, né? Mudar essa cultura ética das empresas. E a inovação ela exerce um papel importante nisso tudo, né? Esse novo modo de se fazer as coisas, de criar novos processos, né? E aí processo em sentido amplo, né? Tudo isso é inovação. E a inovação ela é importante. A gente precisa pensar a nossa forma de consumir, de produzir. E aí a Cleide trouxe aí um aspecto importante da proteção das crianças e adolescentes, uma responsabilidade, né, do mundo corporativo, pensando nisso, né? Pensando que, na verdade, nós somos as moedas, né, do mundo corporativo hoje, não é isso? Nessas grandes big techs aí, né? Nós somos a mercadoria das big techs, né? Na medida em que elas vão fazer ali a publicidade direcionada, né?
O que que essas grandes big techs, né? Google, Facebook, o que que eles vendem? Eles nos vendem, né? Então, nós somos o produto disso aí. E como que fica, então, justamente, a questão da proteção da criança e do adolescente, que recebe, né, um nível de proteção diferenciado, né, dentro do ordenamento jurídico, né? A proteção integral, né, o papel da sociedade organizada, o papel do coletivo, o papel individual de cada um de nós e também o papel do Estado, né? Estabelecido na Constituição, estabelecido no Pacto de São José da Costa Rica. Então, a gente precisa repensar eticamente a nossa forma de produzir, de consumir, né? De nos relacionarmos com o mundo do trabalho, né? Porque sem o trabalho não transformamos o mundo, né? Então, é, a gente precisa, né, repensar essa cultura que nós temos para transformar as coisas. E eu acho que o papel nosso da academia está sendo feito, inclusive, aqui hoje, dentro dessa sala. Gente, eu me encaminho para o final aqui, peço desculpas por não poder comentar mais o trabalho de todos. Foram trabalhos maravilhosos, tá? Inclusive, depois eu gostaria de trocar algumas ideias com vocês. Professora Camila, eu tenho um projeto bem legal aqui depois, que envolve a questão de pessoas com deficiência aqui na UFRJ. Se me permitir, vou fazer contato contigo, né? Essa questão do mundo do trabalho aí, as pessoas com deficiência. É, Aos colegas aí que eu não conheço, foi um imenso prazer. Estou à disposição de vocês, tá certo? Quem quiser compartilhar aí os e-mails no chat para facilitar o contato, né? Fique à vontade, eu vou colocar o meu aqui também. Estou à disposição de todos vocês, tá? Se alguém quiser trocar ideias sobre pesquisa, sobre investigação. E foi realmente um prazer ouvi-los aqui hoje. Ideias tão bacanas, pesquisas tão bacanas, tá? Desejo no mais um excelente congresso a todos vocês. Aproveitem por mim, quem está na Espanha, né? Quem está aí. Eu tenho assim uma ligação profunda com esse lugar. Infelizmente, não pude estar aí dessa vez, mas espero o ano que vem estar por aí. Um forte abraço, gente, a todos vocês e bom congresso. Um abraço a todos e sucesso aí nas atividades de pesquisa e profissionais.